Bom, eu vou deixar meu relato aqui sobre essa máquina. Eu já fiz algumas reclamações na Dell, inclusive reclamei aqui aberto, já tem alguns chamados abertos sobre o mesmo problema, tá? E eu acho que é mais fácil deixar documentado num vídeo todo o meu histórico para chegar nesse ponto agora às 11h54 do dia 13. Primeira coisa, eu comprei essa máquina que é uma Dell G5, tá? É uma Dell Gamer, né? Vamos falar assim. Não vamos falar assim não, é uma Dell Gamer. Eu tinha um Dell Série 7000, tá? Era um Dell muito bom, aquele Dell de tela infinita. E eu acabei optando por pegar uma máquina mais rápida, porque eu sou dono de algumas empresas, entre elas uma agência de marketing, então eu trabalho com tecnologia, eu preciso de agilidade, uma placa de vídeo boa, e acabei optando por uma máquina de GeForce e tudo mais. Né? Não peguei a versão da RTX, peguei da GTX, mas já me supre bem porque eu preciso. Então eu nunca tive problema com Dell, esse é o primeiro ponto. Só que o que acontece, eu peguei essa máquina em fevereiro, vai fazer 2 meses e meio mais ou menos, e ela com 2 semanas aconteceu isso aqui, ó. Quando eu abria as configurações de Bluetooth, o Bluetooth não aparecia, as configurações, desculpa, gerais, o Bluetooth não aparecia. Eu uso alguns mouses, né? Eu uso mouse Bluetooth quando eu estou no cliente, eu uso caixa Bluetooth. Eu conecto esse celular que eu tô gravando à máquina, né, com aquele aplicativo que agora eu acabei perdendo por causa de uns procedimentos que me pediram para fazer. Bom, em resumo, esse foi o problema. Eu nunca tinha tido problema com a máquina da Dell. E aí tive esse problema. Abri o chamado, primeiro chamado, tá? Minha etiqueta de serviço, deixa eu abrir aqui o Dell Support Assist. Minha etiqueta de serviço é essa aqui. Eu abri um chamado, conversei com as atendentes, demorou, mandaram fazer procedimentos que eu já tinha feito, mandaram olhar o driver, né, mandaram entrar no gerenciador de dispositivos, olhar o driver, deixa eu até colocar aqui o driver, mandaram olhar aqui se o driver da Qualcomm estava certo, detalhe, no meio da quarentena, né, gente, então assim, mandaram olhar aqui se o driver da Qualcomm estava certo, abri, atualizei, desinstalei, reativei, né, pelos procedimentos normais aqui, fiz todos esses procedimentos na época, tá? Na primeira vez. E não resolveu o problema. Não resolvia. E eu reclamando, pediram para eu formatar. Eu falei, poxa, eu tô com uma máquina de 3 semanas, tive que formatar, tirando que eu tenho meu trabalho, que eu sou dono das empresas, eu preciso gerenciar tudo, eu preciso colocar os sistemas que eu utilizo. Bom, em resumo, fiz os procedimentos, não resolveu. Nisso já foi aí 2, 3 dias, não resolviam, não falavam nada. De repente eu abri um chamado no Reclame Aqui e me mandaram um técnico que trocou a placa mãe e a placa, o card, o da Qualcomm, né? Esse card da Qualcomm aqui que cuida do Wi-Fi. Detalhe, o Wi-Fi nunca parou de funcionar, tá? Esse defeito, ele é um defeito que acontece que quando eu abro aqui o Bluetooth, por exemplo, se eu procuro aqui Bluetooth, né? E abro o Bluetooth, aqui as configurações, ele não aparece uma chavinha nem para ativar. Ele realmente não entende que a máquina tem Bluetooth. É como se a máquina não tivesse Bluetooth, só que o Wi-Fi funciona. Eu tinha explicado tudo isso, tal, mandaram o técnico, trocaram a placa-mãe, trocaram a placa, esse driver, na verdade esse card Qualcomm, e a máquina voltou a funcionar. Eu fiquei super feliz com a troca, vou ser bem sincero. Era 3 semanas, fiquei triste que uma máquina desse porte, né? Uma máquina que eu paguei 7 mil reais deu problema, mas eles trocaram e eu consegui seguir mais um tempo, tá? Bom, o pesadelo voltou ontem, no dia 12, tá? Dia 12/5, hoje é dia 13. Tô falando com o pessoal, o defeito é, tipo, de repente, eu estou mexendo, a caixa de som some, então não consigo conectar a caixa de som mais. Deu uma tela azul com problema de driver, tirei foto, mandei pro pessoal, mandei todo o meu histórico, falei, gente, já passei por tudo isso, tal, eu acredito que seja um problema em massa. O pessoal ignorou isso.
mandou eu fazer os procedimentos novamente, reinstalar driver, abrir no modo memória, olhar se tá tudo funcionando, eu fiz tudo. Realmente, assim, já tava no meu limite, falei, vamos tentar, quero continuar como cliente Dell, nunca tive problema, eu não posso ficar fazendo esse procedimento o dia inteiro, já deu reincidência. Aí eu procurei na internet. Quando eu procurei na internet, eu abri aqui a internet e... Deixa eu puxar para outra tela. Quando eu abri na internet aqui, eu procurei assim. Escrevi o nome G5, Dell G5. Bluetooth Driver. E aí eu tô mexendo aqui na internet e aí eu acho um post em inglês aqui, ó, Dell G5 randomly disappears, né? Quer dizer, ele desaparece randomicamente. E aí tem um relato de uma pessoa aqui, que não vem ao caso eu contar agora, tem um relato de uma pessoa aqui, e abaixo falando que o mesmo problema do meu, o Wi-Fi sumiu, blá blá blá. E aí outras pessoas aqui, cara, eu tive o mesmo problema, tipo assim, eu tenho o mesmo problema, outro, nossa, o mesmo problema, outro embaixo, acho que foi a Dell aqui, pediu desculpa, você já olhou o sistema, o pessoal falou assim, não, já estou, como é que eu vou, como que eu vou, isso não devia estar acontecendo ao primeiro tempo, mas eu tenho 2 Dells, isso já aconteceu 2 vezes, blá blá. Cara, tipo assim, existe um post falando de pessoas que têm esse mesmo problema. Expliquei isso pra Dell, falei isso ontem, desde o atendimento de ontem, simplesmente ignoraram e mandaram fazer os procedimentos. Senhor, você tem que seguir com os procedimentos de garantia. Bom, segui novamente com todos os procedimentos e nesse tempo todos os procedimentos foram seguidos, fui relatando, mandando foto, blá blá blá. E aí nesse tempo eles mandaram abrir essa tela, que era a tela de BIOS, né, do sistema. Mandei a versão da BIOS, né? Tava aqui, acho que a versão da BIOS, acho que é esse, não lembro, acho que era, deixa eu só ver, acho que era isso aqui, né? Mostrei a versão da minha BIOS e tal, e eles falaram assim, tô olhando que seu sistema é o Windows 10 Pro. Na época, desde que, assim, vamos lá, eu paguei o sistema 10 Pro original, eu sempre usei esse sistema em qualquer máquina, já passei por Lenovo, já passei por Dell antiga, Dell nova. Eu usava o sistema Pro por algumas coisas que eu preciso usar aqui. Eles disseram assim, olha, a máquina que o senhor comprou é uma máquina Home. O Windows Home. Não dá pra gente dar garantia, e eu vou colocar as fotos nos comentários aqui, não dá pra gente dar garantia de um computador que tá com outro sistema. Eu falei, mas pelo amor de Deus, eu só dei um update no sistema do Windows. O Windows era o 10, era Home, como veio na máquina, eu atualizei pro Pro, com o meu usuário que está interligado. Não, o senhor perde a garantia. Tentaram me mandar os termos lá que eu perco a garantia. Eu achei em vários termos que está escrito que eu perco a garantia do software, não do hardware. Bom, independente disso, eu falei, olha, eu tô com muita coisa instalada, não quero formatar para voltar pro Home, não vai resolver. Aí o cara simplesmente falou assim pra mim, atendente Diogo, no dia de hoje, ele falou assim pra mim, faz o seguinte, fala então com o pessoal, vou colocar as fotos aqui pra documentar. Fala com o pessoal do sem garantia. Você não tem garantia, você tá mexendo numa coisa sem garantia, então você pode conseguir o atendimento com sem garantia. Eu falei, faz o seguinte, Diogo, pra gente não brigar, manda algum supervisor falar comigo, algum superior. Ele falou assim, não, você tem que seguir no sem garantia. Aí eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. E em resumo, ficaram mandando eu formatar a máquina, voltar pro Windows 10 Home, e eu falando, olha, não vai resolver, porque se fosse problema do Windows, já teria dado esse problema eu estava usando o Bluetooth normalmente, mas em resumo resolveram falar que não iam mais dar atendimento, falaram que não dava mais para dar garantia, para eu falar com o pessoal de sem garantia, porque realmente eu tinha burlado a garantia. Se eu não tivesse com o Windows 10 Home, eu não poderia conversar. Bom, em resumo, fiz a formatação pelo boot, né? Eles mandaram eu fazer o boot, aquele boot de Windows. Eu fiz a formatação, né? Inclusive ele tá aqui, o Windows, o USB ainda está na máquina. Fiz o boot pelo processo que eles mandaram.
Bom, seguindo da mesma parte aqui, quando eu vou em... Bom, meu Windows está no Windows 10 Home, tá? Que é o que eles pediram para voltar, falaram que, né, se não tivesse com isso não ia me dar garantia. Eu já estou, quando eu entro em Bluetooth, como eu já mostrei anteriormente no vídeo anterior, né, não tem a opção para eu trocar o Bluetooth. Quando eu entro nos drivers, tá? O driver está instalado, tá? O driver está instalado da Qualcomm, que é o adaptador de rede. Qualcomm está instalado. Quando eu entro para atualizá-lo, ele diz que está na versão normal. Vou pesquisar aqui agora. Ele diz que está na última versão, que não tem o que fazer. Ó, melhores drivers já estão instalados, tá? Quando eu vou no aplicativo da Dell, então vamos lá, fechando tudo isso aqui. Quando eu vou no aplicativo da Dell, que é o de suporte assist, eu acabei de passar ele, tá? Ele disse que eu passei 3 minutos, eu vou executar de novo a parte de driver dele, tá? Ele nem lê tão, ele faz tão rápido, porque ele já acabou de ler. Não dá nada, tá vendo? Não tem mais nenhuma atualização, todas foram realizadas. Eu vou na versão do Windows, se quiser, para deixar comprovado. Vou na versão do sistema de Windows. Tá aqui meu computador, tá aqui o ID, tá aqui o Windows que mandaram eu voltar, perdi tudo, perdi meu dia inteiro para fazer isso. Então o Windows está normal, é o Windows que veio na máquina, o defeito persiste, foi trocado placa-mãe, foi trocado placa de cartão wireless e o defeito persiste. É um problema que provavelmente não estão falando aos usuários, porque tá na internet, em alguns fóruns, né, como eu disse, estão mostrando. É um defeito que não estão falando para o usuário, tá? Se você tá procurando essa máquina, desencana, porque deve ter algum recall aqui que não estão falando, deve ter algum problema de recall, eles vão ter que trocar alguma coisa. Eles não descobriram, eles não sabem qual a incompatibilidade está dando, não sabem dizer o que que é. E são os piores defeitos, que são os defeitos intermitentes, defeitos que você acontece, de repente volta ao normal, de repente acontece de novo, e você fica na mão, às vezes você está precisando do dispositivo Bluetooth. Em resumo, uma máquina de R$7.000, uma das top de linha da Dell, né? Só tem a G7 acima dessa e o Alienware que vai para outra linha, e a máquina tá dando esse problema, tá sem Bluetooth, o atendimento tá péssimo, me desrespeitaram, fingiram que eu não sei do que eu tô falando, me ignoraram, fizeram perder tudo na minha máquina, fizeram formatar minha máquina, e agora eu tô aqui com o mesmo Windows que veio na máquina, com tudo formatado, perdi meu Windows Pro, tô usando outra conta e o Bluetooth, que é o principal, não voltou. Então tá aqui meu relato. E quem quer comprar essa máquina, por favor, desencana, vá atrás de outra. Procura um Guardian da Asus, vai atrás de outras marcas de gamer, porque esse computador G5, G3 eu não sei, G7 eu não sei. O G5 não resolve o problema. Eu tentei ainda ser cliente deles, tentei pedir para eles me darem um voucher de compra para eu trocar por outro computador, não me deram, estão me tratando com desrespeito, e é assim que está sendo feito.